Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutavam disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, ele perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta de nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos voltaram para trás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também não quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna? Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo irmão no ministério e também irmão pela fraternidade e pela amizade, Padre Samuel, alegria de ter a presença do Senhor celebrando comigo esta Eucaristia. Queridos filhos e filhas de Deus aqui presentes ou unidos a nós pelos veículos de comunicação. Vou perguntar a pergunta que Jesus faz. Vocês também não querem ir embora? Todos os dias nós somos perguntados por Jesus se de fato queremos permanecer com Ele ou ir embora. Isso pode parecer uma coisa muito radical, não é mesmo? Até porque a imagem que nos é apresentada de Jesus, na maioria das vezes, é o Jesus tão, às vezes, ingênuo, que aceita tudo e que faz de tudo para que nós permaneçamos grudadinhos nele ali. No entanto, Jesus verdadeiro, aquele que é nosso Senhor, ele se apresenta como a verdade. E a verdade, meus irmãos e irmãs, ela não se ajusta a interesses de ninguém. A verdade não se amolda aos nossos caprichos, nem aos nossos desejos. Ela se apresenta a nós como ela é. E a pergunta que todos os dias nós devemos fazer é: eu estou disposto a viver de verdade e a acolher a verdade? Ou continuarei eu buscando uma ilusão, iludindo os outros e iludindo a mim mesmo? Jesus, meus irmãos e irmãs, é a plenitude da vida que nós tanto queremos. A resposta de Pedro é uma resposta impelida sim pelo Espírito Santo, mas uma resposta que expressa o mais profundo do nosso coração. Nós não queremos simplesmente viver bem, porque sabemos que mais cedo ou mais tarde a morte vai bater à nossa porta. Se nós formos sinceros, a nossa ânsia, o nosso desejo é de vida e vida eterna. E aí, Pedro fez uma experiência profunda, que fez com que ele entendesse: vida eterna, eu posso procurar nas pessoas que eu amo, mas elas não vão me dar. Eu posso buscar vida eterna nos títulos que eu posso adquirir ao longo da vida, mas mal isso pode fazer com que algumas meia dúzia de pessoas se recordem de mim com um saudosismo depois que eu morrer, mas vida eterna, os títulos não podem me dar. Eu posso buscar vida eterna nos bens materiais, na ganância, numa busca cada vez mais desenfreada por dinheiro,
Mas quanto mais dinheiro eu tenho, isso não acrescenta nem um dia a mais na minha vida, quanto mais vida eterna. Posso almejar uma vida eterna na busca daquilo que me satisfaz, nos prazeres, e às vezes prazeres tão desordenados, e em vão perceber que nada disso pode me dar vida eterna. Não muito a gente faz um esforço para viver bem conosco mesmo, viver bem com as pessoas, e isso é importante, mas Pedro entendeu: aonde iremos nós? Vida eterna só Jesus pode dar. E aí, meus irmãos e irmãs, permanecer com Jesus é um grande desafio, porque Jesus, primeiramente, vai dizer aquilo que às vezes nós não queremos ouvir e que tanto fugimos de nós mesmos. Tem verdades que a gente faz um grande esforço para permanecerem ocultas debaixo do nosso tapete. A gente se recusa muitas vezes a encontrar verdades que são nossas. E vejam, o grande motivo do evangelho de hoje é algo que escandalizou e escandaliza até cristãos católicos do nosso tempo: a verdade sobre a presença do Cristo na Eucaristia. A Eucaristia, aqui no Evangelho de João, é um divisor de águas. Jesus não arreda o pé minimamente em uma única vírgula do que ele disse: que a sua carne é verdadeiramente uma comida, e quem não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não tem a vida eterna, não pode participar da ressurreição, não pode chegar ao coração de Deus. E aí, Jesus tinha um fã-clube numeroso. Ele já teria ganhado até um dinheirinho lá no TikTok, se fosse do nosso tempo de hoje. Estava com o Instagram bombando, porque era um cara bom, né? Quem é que não queria seguir Jesus? Ele falava o que o povo queria, da paz, do amor, deu pão para todo mundo. Que maravilha. Se a gente já ganha uma bala na rua, a gente fica feliz. Imagina comer pão com fartura, ainda sobrar. Esse cara é o cara que a gente precisa na presidência do nosso país. No entanto, Jesus agora diz a verdade. E aí aquela multidão começa a discutir entre si. Peraí, esse trem que ele está falando é meio difícil, é meio exigente, vai exigir de mim renúncia. E começa um a um, sair. Vejam, aquele que veio salvar a todos não obriga ninguém a optar por ele, respeita a nossa liberdade. Irmãos e irmãs, nós como discípulos de Jesus precisamos entender uma coisa: nós não precisamos amoldar o nosso ser para agradar ninguém. Nós precisamos simplesmente ter consciência de que o que nós fazemos precisa agradar uma única pessoa, agradar a Deus, porque só Ele pode me dar a salvação. E sendo sincero com Deus, serei sincero comigo mesmo. E assim isso vai incomodar muita gente, porque quem está acostumado com a mentira não suporta alguém que é transparente, que é translúcido. E aí, um a um começa a fugir, a sair, e quando Jesus olha ao seu redor, aquela multidão que o seguia resumiu a um grupinho. Aqui preciso abrir um parênteses: quando será que nós vamos entender que o evangelho não é para ganhar fama? Jesus não queria ser famosinho, Jesus não queria uma rede social numerosa, Jesus queria salvar, trazer a verdade que liberta. E às vezes nós usamos tanto a palavra de Jesus para nos autopromover, para sermos grandes, para ficarmos conhecidos, para termos fama. Jesus é tão corajoso que faz a pergunta que internamente o grupinho que ficou estava fazendo: vale a pena continuar com ele? Quem é que nunca na vida não fez os cálculos com sinceridade? Quantas vezes no seminário eu parei e pensei: vale a pena continuar seguindo Jesus? Vale a pena dar a minha vida por esta causa, por Ele? Ele tem a coragem de falar aquilo que a gente não tem coragem de dizer. Ele olha para nós, nos nossos olhos, e nos pergunta: você também não quer ir embora? Sabe por quê? Se a gente não faz uma experiência para além da exterioridade, para além
do que Jesus pode nos dar, para além das graças e dos benefícios que são reais e concretos, quando nós nos depararmos com a verdade da cruz, único caminho para entendermos de fato a presença dele na Eucaristia e o mistério da salvação, nós não suportaremos e seremos como Judas. O evangelho de hoje, proclamado na liturgia, ele ocultou alguns versículos finais do capítulo 6 do evangelho de João, que diz que a partir daquele momento, Judas começou a duvidar. Vejam, diante da verdade do Cristo que se revela a nós, na Eucaristia sobretudo, o critério que nos faz optar por ele não é o conhecimento, não é saber sobre Jesus. Se fosse assim, muitos teólogos viveriam uma vida inteira em santidade, porque saber sobre Jesus, este grupo todo sabia, falando dos 12 que continuaram com ele, conviveram com Jesus, mas o critério, São João diz claramente, é o crer. Esta palavra crer voltou ao longo da semana inúmeras vezes, quando nós líamos sobre o capítulo 6 do Evangelho de João. Crer é o único caminho que nos faz permanecer, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar das perdas, apesar das conquistas, das vitórias e das alegrias. Porque só quando a gente ousa crer em Jesus, nós compreendemos que mais do que uma palavra bonita, mais do que uma filosofia ou até mesmo um certo conhecimento psicológico, Jesus tem uma palavra, e uma palavra que nos dá vida eterna. Pedro resume todos aqueles que podem trair sim, porque Pedro traiu, que podem negar Jesus sim, porque Pedro negou, mas que no fundo buscam uma verdade, que brotou de uma experiência de estar perto dele. Aonde nós iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Que hoje, meus irmãos e irmãs, nós possamos retribuir a este Senhor que tanto fez em nosso favor, porque ninguém nos amou como Ele, ao ponto de dar a si mesmo totalmente a nós. Quando falo totalmente, é totalmente mesmo. Ele nos deu a sua vida, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. Ele nos deu a sua carne no sacramento da Eucaristia. Ele nos deu a verdade ao se revelar a nós. Que nós possamos retribuir o Senhor com a nossa verdade. A pergunta do salmista é exatamente esta: que poderei retribuir ao Senhor Deus? Deus não espera que nós façamos grandes coisas. Deus simplesmente espera que nós sejamos tão sinceros como Pedro, que se escolhemos estar com Ele, que não seja por aquilo que Ele possa nos dar, mas que seja de fato por uma experiência de amor, de alguém que olha nos nossos olhos com amor, diz a verdade, único caminho para nos salvar, e assim nos devolve a autonomia, a liberdade de decidirmos por nós mesmos e fazermos uma vida consciente, fazermos da nossa vida uma oferta consciente para Deus, para nós mesmos e para o mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado. Ao Senhor, palavra viva que se comunica a nós e que se entrega totalmente na Eucaristia, apresentemos com confiança os nossos pedidos de pé. A nossa resposta será: